cidade vai ser abençoada, o país vai ser abençoado e você vai receber uma bênção maior, que você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, você vai ter condições de viver além dos seus netos e vê-los prosperar e vê-los serem abençoados com aquilo que você tem ensinado. O texto está dividido aí em 4 partes. O homem que teme a Deus é abençoado, a família que tem a Deus que teme a Deus é abençoada, né? Essas bênçãos se refletem sobre a cidade e essas bênçãos se estendem para as gerações futuras aí, tá? E aí, como eu falei lá no início, a palavra-chave aí é temor do Senhor. Mas deixa eu perguntar isso para vocês. Abre todo mundo aí, Érica. O que é temer a Deus? Eu estava anotando, se você voltou. É o quê? Deixa eu voltar aí. Enquanto isso, faz um comercial, manda os varões limparem as orelhas com cotonete, que a responsabilidade é de vocês hoje. Olha só, dando os recados torto. Vamos voltar para a pergunta. Eu posso mandar para você depois, ler os slides também. Ah, tá. Porque eu anoto tudo na Bíblia aqui. Conseguiu? Não, depois você me manda, então. Então tá. Vamos lá. A pergunta é: o que é temer a Deus? Pastor, eu vejo esse salmo. Ele é um salmo completo. Completíssimo, entendeu? Todos os versículos que que a gente está observando, ele é uma bênção em nossas vidas, até na nossa 4ª geração, nossos netos, entendeu? Ele é completo, fala sobre a casa, a esposa. Eu não vejo assim, eu vejo esse salmo nos dando assim uma alegria grande, entendeu? É uma alegria grande. E Dário, olha que legal. O verso 1, ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pronto, a pessoa não vai começar a temer a Deus depois que ela casa. Ela começa a temer a Deus aprendendo com o pai dela, não é? Então, assim, você vê esse homem aí que teme a Deus aprendendo com seu pai, aí ele fica jovem, começa a trabalhar, aí ele casa e começa a partilhar desse relacionamento com Deus com sua esposa, aí ele tem filhos e ensina seus filhos, e aí Deus fala: olha só, tudo que você faz vai prosperar porque eu estou te abençoando por uma razão, porque você me teme. Então passa desde a infância, juventude, noivado, casamento e filhos. Geração em geração, né? De geração em geração. É tão completo que a gente tem que observar esses detalhezinhos assim para não passar batido, porque é maravilhoso ver esses detalhes aí do Salmo. Mas a pergunta ainda continua: o que é temer ao Senhor? É seguir os mandamentos dele. Seguir os mandamentos. Lê. Se é seguir os mandamentos, é seguir por obrigação? Não. Por transformação. Quem cumpre a lei por obrigação está temendo ao Senhor? Não, por transformação. O que é isso? É você servir com todo o seu amor, com todo o seu ser. Ok. E aí? Alguém quer... Há apoio? Nós somos batistas. Há apoio? E eu acho que também não é medo, né? Muitas vezes nós ligamos temor a medo, mas é um respeito, né? O reconhecimento. Mas será que medo também não faz parte, Lu? Você já parou para pensar que um dia você vai estar na presença física do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem poder para fazer e desfazer qualquer coisa? Eu duvido que você não fique com medo. Mas lá no céu não vai ter medo, pastor. Já vou estar com o corpo glorificado. Vou estar muito feliz de vê-lo. E aí? Eu acho que é respeito, não é medo, é respeito, não? Vamos ver daqui um pouquinho. E aí, o que é temor do Senhor? Fala aí, Rodrigo.
Eu ia falar a respeito também. É você ter reverência, respeito, obedecer, sabendo que ele é muito maior do que nós, né? Reconhecer também, né? Reconhecer. Ótimo, ótimo. Olha lá o que é o temor do Senhor. Temor ao Senhor significa reverenciá-lo, procurar agradá-lo, obedecendo a sua palavra. E isso pode ser por medo, tá? Olha o que diz o Salmo 119, 120. Eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. A gente precisa ter medo nesse sentido aí de que se nós deliberadamente quisermos andar diante de uma condição de pecado, nós precisamos ter medo, porque o Senhor há de nos julgar por isso. Não, eu não tenho medo de Deus, significa que eu não vou, ele não vai fazer nada comigo. Ele vai, se você agir errado, você tem que ter medo, porque ele vai corrigir. Né? Ele corrige a quem ama, certo, ele corrige a quem ama, mas mesmo assim ele ainda vai aplicar o julgamento, a correção e a disciplina. Isso dá medo, isso dá medo. O amor ao bem e o ódio ao mal. Olha o que diz o Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Então, o amor, o medo está relacionado, mas o amor também está intimamente ligado aí ao temer ao Senhor. Né? E o ódio ao mal, o versículo 104. Por meio das tuas leis consigo sabedoria, e assim detesto os caminhos da mentira. E o ódio ao mal está totalmente ligado ao medo anterior. Porque se eu não quero desagradar a Deus, se eu tenho medo de desagradar Ele, e automaticamente preciso odiar aquilo que Ele não gosta. Eu preciso andar longe daquilo que me afasta dos caminhos do Senhor. Então, o amor a Deus, amor pelas coisas certas, corretas, pela lei, pela prática da lei, o ódio pelas coisas erradas, pelo pecado, aquilo que me afasta de Deus, e o medo do julgamento, isso vai se juntar dentro de um contexto de reverência, e aí faz sentido o temor, a reverência e o querer agradá-lo obedecendo a sua palavra. Não porque eu posso ser punido, mas ao contrário, porque eu quero tanto estar na presença de Deus e é tão bom que eu vou fazer isso e vou evitar as outras coisas de forma tranquila e natural na minha vida, no decorrer da minha vida. Okay? Rodrigo, queria falar? Porque estava escrito assim, Yahvé é tremente. Eu não entendi essa frase. É tremendo. A corretora hoje não estava muito ligada. Depois eu vou descontar já 2 correções aqui do salário dela, tá? Começar a pagar. Ok. Bem-aventurado. Olha só. Um homem que tem temente a Deus, né, será abençoado. E a palavra que ele usa aí é bem-aventurado. O que... Peraí, eu fiz um negócio aqui que não era para fazer. Bom, já foi a cola. O que significa bem-aventurado? Feliz. Rapaz, olha só, todo mundo errou. Pegadinha. Pastor, na verdade, quer dizer felicíssimos. Muito bem. Muito mais do que feliz. Aumentativo superlativo da palavra feliz. Né? Nos textos em português mais atualizados, como as Bíblias de agora, ele simplesmente traduz por feliz, mas ele deveria ser traduzido por felicíssimo. É mais do que feliz, expressão maior. Mas olha só que interessante, a gente tem bem-aventurado, que é feliz ali. Lá no versículo 2 a gente tem de novo feliz, e depois a gente tem 2 outras palavras, tá? O feliz aí, o bem-aventurado, é feliz por ter recebido a bênção, tá? Então nós temos 2 palavras aí diferenciadas para poder propagar a bênção e trazer felicidade para aqueles que temem ao Senhor. A primeira delas é Asher.
tá? Ele descreve bênçãos decorrentes de se viver e fazer a vontade de Deus, tá? E a segunda palavra abençoado é barak, é usada pelo Senhor para abençoar os seus servos. E aqui ele está falando, eu sou abençoado porque eu obedeço a Deus, e Deus me abençoa porque eu temo a Ele. Eu sou abençoado duas vezes, eu sou abençoado porque eu quero andar nos caminhos do Senhor, e por andar nos caminhos do Senhor, Deus me abençoa. Olha que coisa interessante aí de observar, né? Então, olha lá, o homem que teme a Deus é abençoado, porque Deus dirige o seu pensar, o seu agir, seus planos, o seu caminho. Porque ele conhece a Deus e, em obediência, busca a sua vontade. Ele é abençoado porque ele busca fazer mais a vontade de Deus do que a sua própria. E isso faz toda a diferença, né? Nós estamos vivendo uma época em que a gente quer tudo nosso o tempo todo, e o que o autor aqui do Salmo, que não tem indicação de quem é, ele está falando, olha, você quer ser abençoado? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você temer a Deus, amá-lo e obedecê-lo, você vai se desviar do mal, e aí você vai receber a bênção de andar nos caminhos do Senhor e ser abençoado por Ele, porque você está fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele espera, né? O temor, olha que encadeamento legal da gente considerar. O temor traz a bênção gera a felicidade. E aqui, a bênção aqui pode ser a bênção material, viu, Rodrigo? Não tem problema. Deus não proíbe isso, que a gente busque as bênçãos materiais aqui. Que ele pode, nós podemos receber de Deus. Mas é interessante uma coisa, eu estava vendo um texto do pastor Augusto Nicodemos, e ele fala, as bênçãos de Deus são dadas para aqueles que sabem desfrutar dessas bênçãos. E ele cita lá o exemplo de Salomão, que é um homem sábio, um homem que tinha tudo, tinha todos os recursos, mas ele chega, quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, ele fala o quê? Tudo é vaidade. Ele não tinha mais prazer, tinha tudo e isso, nada daquilo lhe dava prazer. Então, ele estava sendo abençoado? Não, isso não era bênção, não gerou felicidade. O temor de Deus traz a bênção de Deus sobre nossas vidas gera a felicidade. Se não está gerando felicidade, alguma coisa nessa cadeia aí ficou quebrada, ficou para trás. Ou faltou o temor, ou aquilo não era bênção, foi só alguma coisa que se conquistou ali, né? Aí, mesmo que a gente possa pedir a Deus que nos abençoe com bênçãos materiais, né? É bom a gente lembrar que felicidade não está vinculada à quantidade de bens, mas está vinculada a uma outra palavrinha, que é contentamento. E aí, abre aí os microfones, Érica. O que é contentamento? É você estar satisfeito com aquilo. Satisfeito. Acomodado? Não, satisfeito. Ué, mas se eu estou satisfeito, eu não preciso de mais. Depende. Depende de quê? Se eu estou satisfeito, para que eu quero mais? Mas você quer outra coisa depois, ué. Ah, mas então você não estava satisfeito. Você não força. Para receber outra coisa, você não está satisfeito. Você não força, não, porque eu fiz luz em sexta-feira, hein? Tá. Ajuda aí, gente. O que é contentamento? Satisfação. É ter bastante para ajudar os outros. É satisfação, não é não? Mas Salomão tinha bastante para ajudar os outros, Dário. E isso não dava prazer a ele. Mas às vezes ele não dava. Ele dava. O que é contentamento? A Denise que falou satisfação. Não, a alegria da alma, né, não? Olha só, gente, contentamento está ligado a uma expressãozinha que eu gosto de lembrar, que é assim, ó, obrigado pelo que o Senhor já me deu.
e eu estou feliz com isso. Mas eu estou pronto para receber tudo que o Senhor quiser me dar a partir de agora. Se o Senhor não quiser me dar, eu já estou feliz. Mas se quiser me abençoar, me dar mais coisa, pode ficar à vontade, Deus. Tá? Eu estou fazendo isso. Muito obrigado por tudo que eu já recebi. Muito obrigado. Mas se quiser me dar mais, pode mandar que eu estou satisfeito. Né? É estar contente. E aí o contentamento... eu estou pronto para receber mais. Se quiser, se não quiser, eu já estou bem. Exatamente, esse é o pensamento. E aí o contentamento não está ligado à quantidade de bens, mas é eu estar feliz com aquilo que eu já recebi de Deus. Faz toda a diferença na minha vida. Né? Se eu tenho contentamento, eu não preciso ficar trocando de carro todo ano, não preciso ficar trocando celular a cada lançamento, eu não preciso achar que eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa. Ou então a felicidade por comparação, né? Fulano de tal tem tal coisa, então eu só vou ser feliz quando eu tiver a mesma coisa que o outro tem. Não, o que eu tenho é suficiente para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou feliz com o que Deus já me deu, com aquilo que eu já alcancei. Estou pronto para receber mais, mas muito obrigado por aquilo que eu já tenho. Né? Isso aí é muito importante da gente pensar. Então, temor, bênção e felicidade está ligado, então, a uma quarta palavrinha aí, que é contentamento. Né? O temor de Deus nos fará próspero. Olha que interessante. Bênção, felicidade e temor, né? O temor de Deus nos fará próximo, mesmo que as circunstâncias da vida nos tirem os recursos. Lembram-se de Jó? Alguém levantou a mão? Não. Vocês se lembram de Jó? Era um homem reto, justo e temente a Deus. Era assim que o próprio Deus se refere a ele. Ele era um homem próspero? Era. Quando ele perdeu tudo, ele deixou de ser próspero? Não. Ele deixou de ser abençoado? Não. Ele perdeu tudo, mas ele ainda tinha o que era mais importante para ele, o seu relacionamento com Deus. Tá? Lembram-se de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, né? Mesmo que não tenha nada, ainda assim eu vou estar alegre, vou me alegrar no Senhor. Né? O Salmo 23, a mesma coisa. O Salmo 23 vai falar: o Senhor é meu pastor, e por eu pertencer a Deus, nada vai me faltar. Né? A gente lê o Salmo e a gente é tentado a achar que se eu sou servo de Deus, eu não vou ter falta de nenhuma coisa. Não é isso que o Salmo está falando. Se eu sou servo de Deus, eu sou ovelha do pasto do Senhor, eu tenho o pastor e isso me basta. Eu estou contente com a figura daquele que cuida de mim, o Senhor Jesus. Né? Outra coisa interessante desse Salmo aqui, do 128, da bênção que ele dá, é que ele quebra a maldição de Gênesis. Né? Lá em Gênesis vai dar: com o suor do seu rosto você vai ter que trabalhar, vai sentir pesado ali, você vai ter que se esforçar para conseguir fazer a terra produzir. Né? Aqui Deus encerra essa maldição. Ele está falando: olha, vai comer com o trabalho da sua mão. Isso aí, o trabalho, para aqueles que pensam que trabalho foi o castigo para o homem, se engana, porque Deus dá o trabalho antes do pecado e antes de chegar a maldição sobre a vida do homem. Trabalho é bênção. Né? A diferença é que com a vinda do pecado, o trabalho ficou mais difícil. E aqui nessa bênção do Salmo 128, ele está falando: o seu trabalho vai ser mais leve, porque eu vou estar contigo. Eu vou te abençoar, o seu trabalho vai ser mais leve. Então ele encerra aqui aquela maldição de Gênesis. Se você quer ser abençoado no seu trabalho, tenha o Senhor. Se o seu trabalho está sendo penoso, comece a colocar o seu trabalho diante do Senhor e ter o temor e obedecê-lo. Enquanto trabalha, você vai ver que vai ficar mais leve. Trabalhe não para você, mas trabalhe sabendo que o Senhor é quem dirige a sua vida, quem te orienta. Né? Dá tranquilidade para aquele homem saber que Deus vai o abençoar, porque ele pode plantar sabendo que ele vai colher. Que os inimigos não vão lá tomar aquilo que ele plantou. Que o fruto do trabalho dele vai ser dele, não vai ser comido por outras pessoas, não vai ser roubado, não vai ser tomado. Deus está com ele ali o tempo todo.
Olha que coisa bacana aí, a gente só viu os versículos 1 e 2 aí desse texto. Tem muita coisa aí que a gente vai aprender com ele, né? E aí, a partir do... Eu queria fazer uma inversão, ao invés de a gente entrar ali no versículo 2 e 3, eu quero que você observe o versículo 4. Porque o versículo 4 ele fala no 2 e no 3 como as bênçãos chegam, e no 4 ele fala, olha aí, você está vendo? É assim que esse homem vai ser abençoado. Então vamos inverter o versículo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vai ser abençoado com a família que teme a Deus. Olha lá. A tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Tá? E aí tem umas coisas interessantes. O interior da casa é porque tanto na tenda quanto aqueles que já moravam em casas mesmo, havia as áreas dentro da casa separadas, próprias para a mulher e próprias para os homens. Né? Eu acho que o Dário aí, o Ediel, o Carlinho também, a Lu, a Denise, a Carmen, os mais experientes, né? Antigamente, eu cresci ouvindo assim, cozinha não é lugar de homem. Não era assim, Carlos? Cozinha não é lugar de homem. Porque era uma ideia de que uma parte da casa ali era exclusiva para as mulheres, não no sentido de que tudo que ela tinha que fazer ali era obrigação dela, mas era o canto dela, era a área privativa dela, era onde ela teria prazer em estar. E o homem não era para se meter, querer mandar ali. Né? Aquela área, o interior da casa aqui, é o local de refúgio daquelas mulheres que estavam ali. Né? E ela está feliz ali, ela tem um homem que teme a Deus, então ela está feliz com isso, e ela frutifica. Né? E isso significa que a sua esposa, a esposa desse homem que teme a Deus, é fonte de sabor para a vida dele, de alegria, né? E mais do que isso, a gente sempre olha achando que as mulheres só cuidavam da cozinha, e não é verdade isso. As mulheres faziam a gestão de toda a casa, os homens saíam para buscar recursos fora, mas cada um tinha a sua plantação, tinha a sua vinha, os terrenos não eram tão pequenos como a gente tem hoje. Você tinha condições de ter o seu pomar ou sua horta, e era a responsabilidade das mulheres da mulher e dos filhos o cuidado a gestão dessa fazendinha que cada um tinha ali, para dali tirar o recurso e também reforçar o alimento dentro de casa, né? E era uma bênção para esse homem que teme ao Senhor ter uma esposa que sabia gerir os recursos. Era vital para a família. Se a mulher dele não cuidasse de nada, não plantasse nada, ele não teria ninguém ao lado dele para ajudar a prover os recursos dentro de casa. Então ele está falando, Deus está falando assim: você que me teme, eu vou te dar uma bênção, eu vou dar uma esposa que ande do seu lado, que te ajude na administração da casa, na administração dos recursos e que te ajude a prover o que é necessário para a vida da família. Né? Aquela ideia machista de que o homem que é o provedor da casa, aqui nesse salmo cai por terra, porque ele falou que o homem é o responsável, mas olha só, mulher, eu vou colocar você junto dele e você vai auxiliá-lo nesse processo de prover, de administrar, porque não adianta nada. O cara pode ser rico do jeito que for, se ele tiver uma mulher que só gasta, uma hora o dinheiro dele acaba. Mas se ele tiver uma mulher que administra junto, os dois vão crescer, os dois vão produzir juntos. É isso que o Salmo está falando aqui para a gente. Ele fala, então, a sua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, né? E isso vai trazer bênção. O que uma videira produz? Ela produz a uva, que você pode comer ela in natura, a fruta. Você pode secar a uva e comer ela como uva passa, e a uva passa dá um sabor diferente na comida. Né? Você pode fazer o vinho, e o vinho é para usar nos momentos de festa, de alegria. Então, a fonte, aquela mulher ia produzir alegria, gerar alegria para a sua casa. Né? Ia ser aquela que ia cuidar de manter a casa feliz. Né? E você pode até usar, se aquele vinho estragar, vira vinagre, o vinagre continua tendo utilidade.
né? Eu brinquei com a Érica aqui que até quando a mulher estraga, ela ainda serve para fazer comida, porque o vinagre serve para fazer comida. A Érica falou, não, porque a Bíblia diz que a mulher rixosa é pior do que uma goteira. Então, mas o que o texto está colocando, que aquele que teme ao Senhor, Deus vai dar a ele uma esposa companheira, que vai estar ao lado, abençoando tudo. E além da esposa, vai dar filhos. E aí o versículo continua falando, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. A cena é a família sentada toda junto em volta da mesa, comendo junto. Tá? E o exemplo, a figura que ele usa aqui para ilustrar da oliveira e aí os seus rebentos, a oliveira, quando ela está chegando já no final da vida dela, e olha que ela vive muitos anos, para os irmãos terem noção, a Eusi, quando foi a Israel, ela falou que ainda existem oliveiras lá no Jardim das Oliveiras que viram Jesus caminhar. Né? Se uma árvore pode ver, né? Mas árvores que contemporâneas do período de Jesus ali. Então, ele está falando, o texto está falando que mesmo que a oliveira vai viver muitos anos, ela uma hora vai dar frutos, vai dar brotos, os seus filhos, e isso vai prorrogar então a sua vida, vai levar a sua vida mais adiante, né? Os filhos vão aprender com ele a temer ao Senhor, e esses filhos vão ensinar aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E aí a bênção do Senhor vai se estender para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para as próximas gerações, se essa cadeia for mantida de um transmitir o temor do Senhor ao outro, né? Tanto a videira quanto a oliveira são árvores, símbolos de Israel. Tá? Agora tem uma observação interessante aí que a gente precisa ver. Olha que a bênção, o temor do Senhor não está nos filhos aqui no verso 28. No capítulo 27, feliz é aquele que tem muitos filhos e dele enche suas aljavas. Mas aqui não. Aqui a felicidade está em ter uma esposa, está no casal. E o fruto do amor e do temor desse casal são os filhos. É consequência. E os dois juntos, ali, mais o acréscimo dali dos filhos para completar a família, Deus está falando, a bênção vai ser determinada aí, vai ser um lar feliz sendo formado assim, nessa estrutura aí criada por Deus. Né? Aqui. Aí, se o homem é temente a Deus, ele vai se casar com a mulher e vai também ser temente a Deus. Ele vai ensinar os seus filhos que também serão tementes ao Senhor. Tá acabando a bateria? Que também serão tementes ao Senhor. E uma família após outra, tementes ao Senhor, vai fazer com que a nação venha a ser abençoada. O Senhor te abençoe desde Sião. E não é uma bênção qualquer. Por que ele fala desde Sião? Porque ele está identificando a origem da bênção. De Sião vinha... O que era Sião? Sião era aquele monte onde foi construída a cidade de Jerusalém, aonde foi edificado o templo, e ele está falando, é de lá, da onde mora o Senhor, da onde mora Iavé, tá? Vem a bênção. Ele está falando, a bênção que eu estou desejando para você é a bênção de Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá? E ele fala ainda uma outra coisa. Por que ele vai pedir essa bênção sobre os que temem ao Senhor? Para que eles possam ver a prosperidade da cidade durante os dias de sua vida. Olha que coisa interessante. Não haverá prosperidade, irmãos, enquanto nós que tememos a Deus não clamarmos, não ensinarmos o temor do Senhor, não praticarmos em nossa vida e não ensinarmos o temor do Senhor aos nossos descendentes. Se a gente quer ver uma cidade próspera, se nós queremos viver numa cidade próspera, nós precisamos temer a Deus e ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos
o que significa temer a Deus. E a bênção que ele coloca aqui nós vamos poder ver as respostas das nossas orações. Isso é apresentado como bênção. Você poder se ajoelhar, pedir a Deus e Deus olhar para você e falar, ok, vou responder e vou te abençoar. Não vou abençoar só você, por sua causa eu vou abençoar toda a cidade. Por sua causa eu vou abençoar a sua nação, vou abençoar então o seu país, né? E aí ele fala, indo já para o final do Salmo, ele fala que quem age dessa forma vai ver os filhos dos seus filhos. Por que isso é importante ser destacado aqui? Porque naquela época as pessoas morriam muito novas, né? A média de vida era em torno de 45, 50. Eu já era um idoso naquela época, um ancião de dias. Né? O Carlinho, então, que é mais velho que eu, a Lu, nossa! Né? Já seria muito avançado. Então, possivelmente, a maioria das pessoas daquela época não teriam o prazer e o privilégio de ver os netos. E aqui ele está falando, se você teme ao Senhor, eu vou te dar uma garantia, você vai ver os seus netos nascerem. Pelo menos você vai ver os seus netos nascerem. Né? Aquele que teme ao Senhor vai ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus, e essa bênção vai chegar até pelo menos na terceira geração. Se você ensina o seu filho, você vai ver o seu neto sendo abençoado. Mas se você ensinou direito, ele vai ver o neto dele sendo abençoado. E se ele ensinou direito, ele vai ver o seu bisneto, e isso vai se passando de geração em geração, essa bênção do Senhor aí. Para a gente fechar o Salmo, e depois eu abro para a gente fazer as considerações e perguntas, Deus pode, irmãos, nos abençoar materialmente falando. Não significa que bens materiais equivalem a ser abençoado por Deus. Não é isso que o texto diz. Ele diz que contentamento é a palavra-chave para aqueles que temem a Deus. Quem é feliz com o que Deus lhe dá, está contente, independente dos recursos, da quantidade de recurso material que possui. Essa é a pessoa abençoada. Aí a gente vai encontrar pessoas ricas, abastadas, cheias de recursos, mas a gente olha nos olhos e você vê que a pessoa é infeliz, porque há um vazio que lhe falta, ela sente que falta alguma coisa, e você vê outras pessoas que nem têm muitos recursos, mas que são extremamente felizes, né? Porque sabem que o que ela precisa vem do Senhor. Eu lembro sempre da minha avó, e a avó Inacinha tinha um comércio, tinha uma fábrica de malhas, né, de camisetas, fazia roupas, né? E um dia Deus falou para ela, vende tudo, e ela falou, vou viver. Ele falou, vende tudo e venha viver comigo. E ela fez essa doideira, largou tudo e ela viveu para a obra de Deus, né? E uma vez ela me contando isso, ela falou, olha, eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Antes eu tinha que ficar preocupado com 13º, com conta para pagar, com boleto chegando, com conta chegando, coisa para vencer. E hoje eu falo assim, Deus, eu queria passear na praia. Aí Deus manda um servo dele, bate na minha porta e fala assim, Inacinha, eu vim aqui te buscar para passear, passar 15 dias comigo na praia, eu aluguei uma casa, estou pagando tudo, você vai ficar lá comigo. E ela fala, olha como é que Deus é bom. Aí ela falava assim, eu quero viajar. E ela falava, Deus, eu queria tanto viajar. Eu morava no Ceará. E ela falava, eu queria lá ver meu filho lá em Vitória, depois a minha irmã lá em São Paulo. E aí ela botava isso na presença de Deus. Ela falava que dava uns dias, passava uns dias. Aí a irmã dela ligava, o meu pai ligava e falava assim, mãe, só não quer vir passear aqui? Ela passava 6 meses viajando no ano. Né? Ela falou, quando que eu com a empresa, trabalhando com o meu recurso, ia poder pensar que na velhice eu ia ter dinheiro para ficar 6 meses viajando? Ela fala, nunca. Aquele que é abençoado por Deus é assim, confia no Senhor e sabe que tudo que a gente precisa vem de suas mãos. Ser abençoado, irmãos, com tudo isso que está colocando aqui, a gente tem que lembrar que ser abençoado não é ausência de lutas ou ausência de dificuldades, mas que nós vamos ter Deus conosco, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades.
A gente tem que lembrar que provação é diferente de tentação. Provação são as lutas que Deus dá para que você se aproxime dele. E ao se aproximar dele, você aprenda, cresça, amadureça espiritualmente e seja aprovado. A tentação é o que o diabo dá, enquanto Deus fala assim, se prepara para isso que vai acontecer e para que você possa mudar a fase, né, ser promovido de fase, o diabo fala, se você fizer esse atalho aqui, você chega lá mais rápido. E aí você cai nessa tentação, só que não existe atalho, não existe código secreto ali na vida. Deus descobre, Deus bloqueia o código, a tentação vai te destruir, enquanto a aprovação vai te fazer ser aprovado diante do Senhor. Por fim, a maior bênção que nós temos é o próprio Deus na pessoa de Jesus e do Espírito Santo que caminha ao nosso lado. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. E ela está aberta a todos. Embora o salmo agora seja um salmo voltado para os homens, os líderes, aí, os sacerdotes dentro do seu lar, a presença de Jesus amplia a condição desse salmo, dizendo, olha, mesmo que o seu marido não seja temente a mim, mesmo que você esteja sem marido agora, né, ou esteja distante, não sei, mas se você tem o temor do Senhor, essas bênçãos podem chegar à sua casa e você vai ser abençoado, sendo alcançado pelas bênçãos, pelo cuidado de Deus.